Reunião da Paz, capítulo 33. A ilha. Mais que um continente gelado, a Antártida é um local de muitos segredos, que por enquanto não podem ser revelados. Estamos na sala de instruções da Alvorada, assistindo representações das bases subterrâneas escondidas sob o gelo. Muitos níveis e grandes espaços abrigam equipamentos, sistemas de comunicação global e grandes veículos. Os espaços são compartilhados por vários seres: humanos, seres que vivem abaixo da superfície, seres de outros mundos e entidades que vibram entre o material e o espiritual. O que estamos vendo em detalhes, muitos encarnados diriam que é apenas fantasia. Estamos trabalhando há décadas contra as ações dos antagonistas. Sabemos que eles possuem uma grande rede de relacionamentos e controlam todos os principais setores do planeta. São grupos antigos, famílias antigas que passam esse controle de geração para geração, mas em breve sofrerão um duro golpe. Logo teremos notícias de que alguns grupos literalmente fugirão dos seus países, vendendo suas propriedades por valores muito baixos. Quando esses grupos se mudam em condições assim, significa que estão prevendo problemas, e depois do poder e do controle, o que mais prezam é a liberdade. Armadilha. Junto aos grupos de agentes encarnados, faremos uma grande operação de desarticulação. Já avançamos muito dentro de instituições malignas e temos bastante informação sobre os principais chefes de comando dos antagonistas. Alguns líderes foram substituídos. Essa é uma prática utilizada por ambos os lados. E nós também sabemos como agir. Afastamos um grande patriarca de uma dessas famílias e, por algum tempo, conseguimos enganar um grande número de antagonistas em níveis mais baixos de comando e poderemos reuni-los em breve. Eles creem que farão parte de um grande evento organizado pela Cúpula das Trevas, mas, na verdade, estão indo para uma armadilha. Como esse líder foi substituído do seu grupo familiar, não se deixou enganar por muito tempo. Sem querer saber do paradeiro do chefe deles, o grupo simplesmente fugiu, deixando para trás enormes propriedades. Sabemos para onde essa família vai e em breve nos encontraremos numa ilha do continente gelado, ilha que já controlamos também. Em poucos dias, eles chegarão ao continente pelo mar e pelo ar. Nós vamos aguardar até que estejam na ilha para que sejam rendidos e presos. As equipes dos agentes encarnados farão as prisões. Depois, é só uma questão de organizar o deslocamento desses indivíduos para prisões em locais já preparados. Os agentes encarnados estão conseguindo, com muito esforço e disciplina, desmanchar muitos desses grupos e, em breve, o cidadão comum saberá mais sobre tantas mentiras que fizeram parte de suas vidas. Quando os antagonistas desembarcarem na ilha, todos os seus meios de comunicação serão desligados magneticamente. Estarão isolados. Homens e mulheres com idades variadas fazem parte desse grupo. Algumas crianças também, pois estão lá em companhia dos pais. A dor da separação será algo que elas terão que suportar, mas com o tempo entenderão que se libertaram de um ciclo terrível de controle. Elas serão protegidas e suas identidades serão alteradas. Poderosos aviões sem identificação em breve irão pousar na ilha
para transportar todas aquelas pessoas. A maioria está muito comprometida com a justiça, pois causou muita destruição no mundo. Serão levadas e julgadas. Algumas partirão do planeta para outros tipos de prisões, e outras desencarnarão e ficarão escondidas para que os agentes das trevas não possam localizá-las. Angar. Uma vez na ilha, enquanto os antagonistas chegavam, estávamos atentos aos outros grupos trevosos que também possuem suas bases no continente. Eles com certeza já sabem sobre a nossa presença. Saudações, guardiões de todos os grupos e agentes do bem. Aqui fala João da Estrela de Aruanda. Estaremos com vocês em instantes. A equipe de Aruanda vai comandar nossas ações na investigação das estruturas subterrâneas. Como já havia dito, vimos algumas representações dessas instalações e a quantidade de equipamentos, de veículos e de seres é enorme. O que faremos nesse caso é inutilizar portais que ligam dimensões do mal ao plano físico. Seres espirituais, alguns intraterrenos e extraterrestres, fazem parte dos grupos que usam os portais. Chegou o momento de inutilizar essas passagens. Estrela de Aruanda, seja bem-vinda. Estamos prontos para a tarefa, respondeu o dirigente da São Paulo. Todos já estamos com as localizações dos portais. Vamos nos dividir em grupos de campo para destruirmos todos os portais ao mesmo tempo. Daremos apoio do alto, indicando as rotas corretas e também faremos proteção contra possíveis ataques. Estamos prontos, Aruanda. Todos os grupos devem ter cautela. Usem a camuflagem e estejam atentos. Estávamos com Assis na liderança e com outros tantos guardiões muito experientes e corajosos. Para Luiz e para mim, seria a primeira experiência em tanto gelo e em instalações subterrâneas desse porte. Nós não sentimos o frio como os encarnados, mas percebemos a mudança da temperatura. Chegamos na base de uma montanha onde está um desses portais. Incrivelmente, um grupo de agentes encarnados chegou com um veículo que paira no ar de forma silenciosa. Alguns encarnados também possuem tecnologias que a maioria das pessoas ainda nem conhece. Para eles, o frio é mais intenso, porém, estão preparados pelo que observamos. Eles sabem da nossa presença e alguns deles podem nos ver facilmente, assim como nossa estrutura, equipamentos e naves. Todos os grupos já estavam de frente aos seus alvos. São entradas camufladas em paredes de pedra de várias montanhas e também em buracos muito fundos. No sinal da Aruanda, entramos. Atravessamos grandes corredores com muitas pedras e gelo. Encontramos labirintos, mas não nos enganamos. Tínhamos meios para nos orientar. Fizemos uma pausa para verificar se haviam seres por perto e pudemos ver em nossos aparelhos muitas indicações. Não estávamos sozinhos. Encontramos um enorme salão com equipes trabalhando e movimentando grandes objetos e seguranças por toda parte, mas eles não podiam nos ver com facilidade. No meio do imenso salão estava o aparelho. Se parecia com um grande hangar de avião. Esse era o portal. As entidades entravam nele e se transportavam para outros locais. Da mesma forma, entidades de outras dimensões chegavam ao plano físico por ali. Assis ficou analisando e identificamos a fonte de energia. Assim que cortamos a luz, o grupo de agentes encarnados entrou e explodiu o aparelho. Começamos a ouvir várias explosões e vários alarmes dispararam. Os agentes encarnados tinham quadriciclos e saíram o mais rápido possível.
Volitamos para fora do local. Fogo e neve. Quando saímos daquelas instalações, encontramos uma batalha que acabara de começar. Muitos seres com armas e veículos chegaram de todos os lados. Humanos, humanoides, reptilianos e espíritos malignos, quase materializados, atacaram os agentes encarnados e os guardiões. Seguimos as ordens de Assis, que nos agrupou e nos orientou a disparar na altura do peito das entidades. Dessa forma, o efeito seria mais rápido e os antagonistas sentiriam dor e uma sensação de morte. No plano físico, os agentes encarnados usavam armas convencionais e outras com uma tecnologia parecida com a nossa, causando a sensação de morte e paralisia. As nossas naves deram cobertura e repetiram a ação feita em Brasília, purificando o local. Nós vimos as entidades caírem na medida em que a onda magnética avançava sobre eles. Até os encarnados e os seres em estado semimaterial sentiram os efeitos daquela onda. Mas as naves tiveram que interromper a ação, pois os nossos sensores detectavam um imenso objeto vindo em nossa direção. Era uma nave que já conhecíamos, e a Alvorada e a Rei Davi a haviam enfrentado há algumas décadas. Os seres daquela nave escura chegaram disparando uma terrível onda de calor. Mas diferente do nosso primeiro combate, essa nave não parava de disparar vários feixes de energia que atingiram cada uma das nossas naves. Resistimos, mas sabemos dos efeitos internos na tripulação. Mesmo para nós, era uma mudança de temperatura muito forte. A São Paulo e a Alvorada dispararam juntas suas armas sonoras, mas a nave intrusa desviou rapidamente e não foi atingida. Todas as nossas naves disparavam, e quando acertavam o intruso, causavam poucos danos aparentemente. Mantenham a posição e continuem disparando. Nós, que ainda estávamos no solo, assistíamos cenas impressionantes que nenhum cinema do mundo físico poderia representar. Enquanto a frota de naves combatia aquele objeto estranho, a estrela de Aruanda se desmaterializou, reaparecendo sobre a nave escura, capturando-a com um campo poderoso. Quando a nave agressora estava contida, todas as nossas dispararam com todas as armas, o que foi mais que suficiente para causar sérios estragos. A estrela de Aruanda continuou com o campo de contenção e rebocou a nave escura para longe. Ainda não sabemos quase nada sobre essa nave, apenas que não estão do nosso lado. Esferas de energia. Quando a Aruanda partiu levando a outra nave rebocada, nós comemoramos. Luiz estava muito animado. Eu também me sentia satisfeito, pois foi uma experiência marcante. Assis cumprimentou a todos e disse para voltarmos à Alvorada, mas que era importante antes verificar se todos os equipamentos estavam conosco. Não podíamos deixar nada para trás. Todos os aviões partiram da ilha e seguiram para as localizações secretas. As prisões já começavam, mas ainda não podíamos voltar para a Alvorada. Assis parou e olhou para trás. Guardiões, atenção! Um som confuso, desconfortável e familiar ecoava entre as paredes da montanha e as geleiras. Seres trevosos e cobertos de fumaça volitavam em nossa direção. Ficamos todos a postos, mas eles vieram para cima de Luiz. Luiz se defendeu ativando a barreira mental. No entanto, eram muitos e vinham de todas as direções. Nós fomos ao socorro do Luiz, que combatia bravamente. Não houve sequer uma troca de palavras, uma ofensa como das outras vezes.
As criaturas só gritavam, e o líder delas já era nosso velho conhecido. Disparamos em vários deles. Alguns caíram e outros se afastavam a fim de retomarem impulso e virem para cima de nós novamente. Luiz manteve a barreira o máximo que pôde, mas, num dado momento, ele a desativou. Pegou sua arma e atirou. Ele não poderia usar das suas energias até o limite do esgotamento, e a barreira mental exigia muito. Nós não sofremos nenhuma baixa, mas os seres insistiram muito dessa vez. Queriam Luiz a qualquer custo. A Alvorada e as demais naves começaram a disparar sobre os seres ao mesmo tempo, em que nos levava a bordo por um sistema de elevação. Os guardiões começaram a ser suspensos no ar enquanto atiravam nas entidades. Luiz foi antes de mim, mas foi perseguido. Todas as entidades pararam de focar em nós e foram atrás de Luiz. Estranhamos tanto o empenho daquelas entidades para capturar Luiz e por isso aumentamos a ofensiva. Estávamos perdendo tempo e precisávamos acabar com aquilo. A estrela de Aruanda havia partido e nossas naves não tinham exatamente a mesma tecnologia para a purificação. Luiz estava ficando cansado e parecia que seria pego. Então, um estrondo fortíssimo veio do céu. Um som que lembra alguns aviões de caça. Era Clemente em sua pequena nave. Ele chegou tão veloz que deixaram um rastro no ar do plano físico e a purificação aconteceu. A nave dele possui essa mesma tecnologia e fez um trabalho idêntico ao da estrela de Aruanda. Ficamos gratos e impressionados. Clemente paira sobre o Luiz, que entrou na nave. Eles seguiram para o hangar da Alvorada. Silas capturou o líder daquele grupo e o imobilizou. Ele foi preso em um aparelho, em uma câmara de hibernação, e assim irá permanecer até que nosso dirigente decida o que fará com ele. Luiz, meu amigo, como você está? Estou bem, Antônio, graças a vocês. Luiz, você me impressionou ainda mais. Você é um grande guardião. Como está em pé depois de tanta luta? Meu amigo, não exagere, está bem? Eu me sinto bem. Meu corpo está bem e devo essa recuperação às esferas de energia. Tenho que agradecer também a Matias por todos os cuidados que tem com os nossos equipamentos, mas não sei se estou tão bem mentalmente. Entendo, amigo, sei o que quer dizer. Estarei à sua disposição, Luiz, para o que você precisar. Agora eu vou deixar você descansar, está bem? Te agradeço, Antônio, meu amigo. Talvez as coisas mudem um pouco, mas você tem razão, pois me conhece bem. Preciso mesmo descansar. Luiz está pensando seriamente no seu plano reencarnatório. Talvez o dia de hoje seja mais um motivo, ou talvez seja só o cansaço. De qualquer forma, quem decide se ficará conosco ou não é ele, e vamos respeitar. Da minha parte, ficar longe do amigo será desagradável, mas não importa em qual dimensão possamos estar, a vida é assim mesmo. Ouça o próximo capítulo do audiolivro A Reunião da Paz, aqui nesta playlist. Inscreva-se no canal Discerne Edifique e, se você gostar, curta e compartilhe.